Olá, eu sou Vitor Drummond, jornalista e correspondente internacional aqui de Londres, e está começando mais uma edição do Boletim O Que Está Pegando. Jornalismo independente com opinião para você que não tem tempo e paciência para acompanhar tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ataque com faca mata 3 pessoas e deixa feridos na Inglaterra. Homem é preso. Ataque com faca mata 3 pessoas e deixa feridos na Inglaterra. A polícia britânica afirmou que investiga um incidente grave e pediu para as pessoas ficarem longe da área. Isso foi neste final de semana. O agressor foi preso e era um libanês que pedia por asilo na Inglaterra. Prefeito de Bruges, na Bélgica, é esfaqueado no pescoço. O mundo está bem agitado, né, ultimamente. O Dirk Defoe, que também é advogado, foi esfaqueado durante a reunião. Ele passou por cirurgia e seu estado de saúde é estável. O responsável foi detido. O criminoso poderia ser um cliente ou ex-cliente do advogado com um passado psiquiátrico conturbado, afirma o site do jornal Red Last News. As pessoas andam, acho que um pouco perturbadas durante esse período de pandemia, né, com esse isolamento social, com o distanciamento social, muita gente ansiosa, muita gente preocupada com o futuro, e a gente tem percebido alguns distúrbios psiquiátricos nesse período. Até muitos psicólogos têm falado disso, né, de aumento de crises de ansiedade, de crises de pânico. A porta-voz do prefeito confirmou a abertura de uma investigação por tentativa de homicídio. Ela não revelou nenhuma informação sobre o homem detido. Edição extra do Diário Oficial do Brasil publica exoneração de Weintraub do Ministério da Educação e antes disso, no sábado pela manhã, ele saiu fugido do Brasil. Isso mesmo, ele saiu fugido. A exoneração foi publicada pouco depois de divulgada a informação de que ele já estava nos Estados Unidos. Weintraub responde a 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Segundo, por isso que ele saiu fugido, que ele corria o risco de ser preso. Segundo a assessoria do Ministério da Educação, Weintraub chegou na manhã deste sábado a Miami. Pouco antes, o irmão do ministro, o Arthur Weintraub, assessor especial da Presidência da República, todo mundo junto, né? Todo bandido junto nesse governo dos milicianos. O irmão dele já havia publicado mensagem em rede social na qual afirmava que ele havia deixado o país. Obrigado a todos pelas orações e apoio. Oração para quê? Oração para quem? Oração porque um bandido, um criminoso, um mafioso, um miliciano foi embora do país? E aí agradecendo pelo apoio. Confuso isso tudo, né? As pessoas metendo Deus, religião no meio dessa política horrorosa do Brasil. Brasileiros estão obrigados a fazer quarentena para entrar nos Estados Unidos por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas o decreto americano que definiu essas regras tem exceções, claro, uma das quais diz respeito a vistos que autorizam a entrada diretamente. E aí os ministros têm direito a esse visto especial. Por isso que o Weintraub entrou rapidamente no país, não precisou passar pela quarentena. E aí o governo do ódio, o governo da milícia, esperou ele entrar para só aí então publicar a exoneração dele do cargo. Já tudo combinadinho, já tudo articulado. Como ao desembarcar em Miami, o Weintraub ainda não havia sido exonerado, ele pode ter se validado desse visto para entrar. Pode não, se validou. Investigado em inquéritos, o Weintraub é investigado no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e apura disseminação de fake news e ameaças aos ministros do tribunal. Em reunião ministerial em 22 de abril, ele afirmou: "Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia", começando no STF. Vamos ver se a gente tem imagens desse momento. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. O ministro da Educação foi incluído no inquérito pelo relator ministro Alexandre de Moraes em razão das ofensas ao Supremo. Ele também responde a outro inquérito no Supremo, este a pedido da Procuradoria-Geral da República, para apurar suposto crime de racismo, porque lá em abril o Weintraub publicou, para quem tem memória curta, uma mensagem em uma rede social indicando que a China poderia se beneficiar de propósito da crise do coronavírus. Na mesma postagem, ele ridicularizou o fato de alguns chineses, quando falam português,
trocarem a letra R pela letra L. Que infantil, que idiota. Em rede social, nesta sexta, Weintraub afirmou que pretendia sair do Brasil o mais rápido possível. Ele até andou falando nos vídeos que ele corria risco no Brasil, que a segurança dele corria risco no Brasil. Nessa sexta-feira, agora que passou, o senador Fabiano Contarato, da Rede, Partido Rede do Espírito Santo, pediu ao STF a apreensão do passaporte de Abraham Weintraub e a proibição de que ele saísse do país. No documento endereçado ao ministro e relator Alexandre de Moraes, o parlamentar argumentou que, como investigado no STF, Weintraub não poderia se ausentar do país. Abre aspas. O investigado possui notável papel de liderança na incitação de grupos de ódio. Basta lembrar que foi carregado por apoiadores ao prestar depoimento exatamente sobre os fatos objeto do presente inquérito. Assim, não há razão para crer que a conduta no exterior, fora da jurisdição desse tribunal, será diferente, fecha aspas, diz trecho do pedido de Contarato. Os deputados do PT também pediram nesta sexta-feira, 19, a retenção do passaporte de Abraham Weintraub. O pedido também foi endereçado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os parlamentares argumentam que a saída de Weintraub do país poderá dificultar o andamento das investigações. Ele pode muito bem, a pretextos do serviço que prestar, fugir do Brasil com os crimes que ele está cometendo. A prisão dele é uma possibilidade real, depois que ele disse que iria prender ministros do Supremo e chamou os ministros 2 vezes de vagabundos. A polícia faz operação em casa de parentes de Queiroz e procura a mulher de ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A Márcia Oliveira de Aguiar, a bandida, mulher do bandido Queiroz, lavador de dinheiro, laranja, do presidente da República, do Flávio Bolsonaro, filho dele e de toda a família Bolsonaro, é considerada foragida da justiça e suspeita é que ela tenha usado imóvel lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para se esconder. Inquérito das rachadinhas apura suspeita de repasse de salários de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para o senador, à época em que ele era deputado estadual. Com 1 milhão de casos da Covid-19 em 8 dias, a Organização Mundial da Saúde alerta que a pandemia continua acelerando no mundo e que efeitos serão sentidos por décadas. E tem gente ainda que acha que é brincadeira. E tem gente que ainda acha que é só uma gripezinha. E tem gente, como o presidente eleito lá no Brasil, o idiota, o estúpido, o inapto Bolsonaro, acha que é só uma noia das pessoas. Que as pessoas estão só neuróticas por conta disso. Segundo Adhanom Ghebreyesus, o primeiro 1 milhão de casos levou 3 meses para ser atingido. Já o último 1 milhão de casos aconteceu em apenas 8 dias. Na capa do Valor Econômico, a Europa começa a se normalizar e teme recaída. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, que monitora a pandemia em 31 países, os novos casos diários de Covid-19 caíram 82% desde o pico de 9 de abril. As exceções são aqui no Reino Unido, que demorou a impor restrições, e a Suécia, que não chegou a implementar nenhuma restrição. Ambos registraram mais de 1.000 novos casos diários na semana até 17 de junho. Só para esclarecer, o primeiro-ministro, o Prime Minister Boris Johnson, aqui do Reino Unido, ele não é negacionista como o Jair Messias Bolsonaro. Ele só demorou a implementar a restrição, ele só demorou a ter uma tomada de decisão, mas ele não é negacionista. Ele ficou doente, ele foi internado, ele ficou na UTI, ele ficou doente com a doença Covid-19. Quando ele saiu, ele agradeceu demais a equipe de saúde, ele pede dezenas de vezes, repetidamente nas suas entrevistas, para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas respeitem o isolamento social, para que as pessoas respeitem o distanciamento social. Ele tem um plano de governo completamente diferente do negacionista, do irresponsável e do criminoso Jair Messias Bolsonaro. Autoridades de saúde pública, porém, temem que a pandemia na Europa volte a ganhar força com o afrouxamento das medidas de isolamento. Isso realmente é uma preocupação. Agora, a partir do dia 4 de julho, hoje, no dia que eu gravo esse boletim 23 de junho, o primeiro-ministro do Reino Unido, ele divulgou as novas medidas, que a partir de 4 de julho vai ter um pequeno afrouxamento, restaurantes, pubs e hotéis serão reabertos, museus e cinemas também, de tal forma
que as pessoas mantenham o distanciamento de 2 metros social, onde não for possível, que elas mantenham o distanciamento de 1 metro de distanciamento social com um plus, com um adicional, que é aquele você fica a 1 metro da pessoa, mas fica atento a medidas, usa máscara, passa álcool em gel, sanitizador de mãos, mas eu tenho um pouco de receio disso também. Na capa do jornal o Globo, fundos globais pressionam pela redução do desmatamento no Brasil. Gestores de um fundo de 3,75 trilhões de dólares enviam um texto a 8 embaixadas brasileiras. Sabe por quê? Porque a preocupação desses investidores globais é com o aumento do desmatamento no Brasil, e a isso levou um grupo de gestores internacionais com esses 3,75 trilhões de dólares em ativos, que dá mais ou menos cerca de 20 trilhões de reais, fizeram com que eles enviassem carta aberta a embaixadas brasileiras em 8 países, sendo 6 aqui na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. O documento, que pede reuniões virtuais para discutir o tema, ressalta o temor de que o desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos que tem acontecido no governo de Jair Messias Bolsonaro amplie riscos de reputação e riscos operacionais e regulatórios para o Brasil. O presidente Bolsonaro, irresponsável, atribui a má imagem do país à desinformação. Na verdade, a má imagem do país é causada pelo seu desgoverno, pela sua falta de políticas públicas, pelo seu total descomprometimento e desrespeito com o meio ambiente, só protegendo os fazendeiros e grileiros e desrespeitando os índios, desrespeitando demarcações indígenas, permitindo que o desmatamento aconteça para enriquecer os fazendeiros milionários do Brasil. Esse é o governo Jair Messias Bolsonaro. Mundo ultrapassa 9 milhões de infectados. Puxada por Brasil e Estados Unidos, não era de se assustar, né? 2 países de extrema-direita, 2 países com presidentes despreparados e irresponsáveis, 2 presidentes com pensamentos neofascistas, presidentes com pensamentos nazistas, que tem mais de 1/3 dos casos registrados de Covid. O mundo superou a marca de 9 milhões de contagiados, segundo a Universidade Johns Hopkins. Foram mais de 1 milhão de novos doentes em 8 dias. Estudo da Universidade de Oxford avalia que 8 das principais capitais brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro e São Paulo, não estavam prontas para relaxar o isolamento social. É claro que não estavam, né? Estamos no meio de uma pandemia mundial. O Brasil é o 2º país com maior número de mortos e de casos. E eles têm um afrouxamento de abrir comércio, de abrir ruas populares, de abrir shoppings, todos preocupados só com a economia, como se a vida não bastasse, como se a vida não fosse o suficiente, como se a vida não valesse nada. Na capa do estado de São Paulo, lobistas de armas tiveram pelo menos 73 audiências no governo. O governo da arma, o governo do ódio, o governo da violência. É óbvio que eles iam receber tantas pessoas interessadas em manter a indústria bélica e em armar a população. Entre janeiro de 2019 e abril de 2020, os ministérios da Casa Civil, da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores, todos mancomunados, acho que essa é a expressão, né? Com o governo do ódio, o governo da arma, tanto é que o símbolo deles era essa horrível, ridícula e violenta arminha. Esses ministérios abriram espaço em suas agendas oficiais para 73 audiências e reuniões com lobistas, empresários do setor de armas e munições, lembrando que a indústria bélica no mundo é uma das que mais faturam e, óbvio, uma das maiores responsáveis pela violência, pelo tráfico no mundo. Encontros ocorreram em semanas em que, olha que coincidência, o governo publicou portarias e decretos para atender demandas dos representantes das empresas. Os encontros também aconteceram no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do JMB. Como eu já falei, eu tenho dificuldade de dizer o nome dele, de falar que ele é presidente, então, eventualmente, para não xingar, para não chamar de burro, de inapto, de bandido, de miliciano, eu boto a sigla JMB. Mas esses encontros que acontecem no Palácio da Alvorada não são divulgados. Será por quê, né? Já é um governo com tudo oculto, já é um governo que censura, que mascara números da pandemia, que quer esconder números de mortes do coronavírus, que escondeu Queiroz por mais de um ano. Óbvio que eles não precisam e não querem divulgar encontros que acontecem no Palácio da Alvorada para beneficiar esse grupo de empresários e pessoas articuladas envolvidas com o universo de produção e venda de armas de fogo. Desde o início de seu mandato,
Jair Bolsonaro editou 8 decretos e 6 portarias que ampliaram e facilitaram o porte e posse de armas com elevação de potência e liberação de novos calibres. As facilitações e flexibilizações beneficiaram tanto os fabricantes estrangeiros quanto os nacionais. E isso só faz aumentar o número de violência no país, só faz aumentar o número de pessoas despreparadas, sem controle psiquiátrico, sem controle emocional, sem nenhum embasamento sociológico, comportamental, sem nenhum respeito ao ser humano, a terem armas e darem posse e poder para essas pessoas que defendem o crime, que defendem Bolsonaro, que defendem a milícia, que defendem o comportamento conservador e odeiam mulheres, LGBTs, negros, índios. E é isso, você arma essas pessoas que odeiam minorias, fica muito fácil exterminar. Esse é o país do ódio, esse é o país do crime, esse é o país que já é da violência, sempre foi. Eu fui assaltado 6 vezes em São Paulo e ainda por cima você tem um presidente que quer armar a população e pessoas que defendem isso, que votaram nele porque queriam. Isso é péssimo, né? É deplorável para um país. Na cultura, se é que existe cultura no Brasil, se é que a gente pode chamar isso de cultura, Mário Frias, o novo secretário da Cultura, defende a cloroquina, critica Sérgio Moro, ataca o globalismo e questiona o Supremo Tribunal Federal. Aliás, isso não é cultura, né? É o fim das artes, é o fim da própria cultura, é o fim da informação. Nas redes sociais, o novo secretário de Cultura é um defensor entusiasmado de todas as teses bolsonaristas, mas fala pouco sobre a sua área de atuação. Aliás, que atuação, né? Não existe secretaria, não há verba, os artistas estão na míngua, ao Deus dará, não há plano de governo, a plataforma bolsonarista odeia a arte e cultura, eles escolheram um ator decadente, que não me lembro de nenhuma obra que ele fez, nem quando ele estava atuando como galã cafona que é. O cara não tem nenhuma formação, nenhuma capacidade técnica, é o fim. Triste dizer isso. Bem, o boletim que está pegando fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o seu joinha para cima, deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais, aqui no Instagram também. Compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário sobre o que você tem achado de tudo isso, da pandemia, de Brasil, de comportamento de Bolsonaro, se você é a favor, se você é contra. Se você é a favor, me respeita, porque eu não tenho que aturar, não tenho obrigação de aturar, mas muito obrigado de toda maneira por ter assistido até aqui. Um abraço, uma boa semana, fique em casa se possível, mantenha o distanciamento social, sucesso, saúde, paz e bar.